Boa noite, então, tá, meu povo? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Libras do Zero. Nós estamos aqui com mais um novo tema, tá? Estamos aqui com nossa turma maravilhosa. E nós vamos passar agora para um tema que fala sobre a lei, sinal de lei, ó. L, tocando aqui na palma da mão. Número 10.436. Se faz sinal de número, aí você faz 10.436. Nós vamos ver cada artigo, tá? São 5 artigos, esta lei, de forma bem resumida e clara e objetiva para você entender esta aula. Qualquer dúvida, pode perguntar, que a gente explica para vocês. Bom, deixa que eu já partir aqui para a nossa lei. Lembrando que esse material ele já está disponível para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Grupo fechado. Bom, primeira pergunta que eu quero aqui questionar vocês, eu quero provocar algo em vocês. Pergunto, o que é Libras? Com suas palavras, o que Uma você... Língua brasileira de sinais. Ótimo, muito bem. Língua brasileira de sinais. Ótimo. Agora, eu me lembro agora de tarde, eu estava imprimindo aqui umas folhas, uma jovem me perguntou a questão da Libras, se é língua ou é linguagem. E qual é a diferença da língua para a linguagem? E eu expliquei para ela. Bom, eu começo pela a linguagem. A linguagem é a forma de expressão. É a forma da expressão. Nosso rosto, o corpo. E essa linguagem, ela se dá de forma verbal, não verbal. Podemos dizer que uma imagem, uma gravura ou uma arte é uma linguagem, tá? Existe a linguagem emitida por sons. A linguagem que também, sem sons, é através da mímica, é uma linguagem, é uma forma de expressar a informação. A língua é diferente por quê? Porque a língua ela tem regras, ela tem um conjunto. E esse conjunto determina o quê? As regras desta língua, a gramática, como vocês já estudaram, os fonemas, morfologia. Então, a Libras é uma língua, é um idioma, tá? É igual como as outras línguas. Porém, o que é que acontece? O português e as outras línguas, inglês, se dá de forma oral, auditiva. A Libras não. A Libras, ela é visual, motora. Visual, porque utilizamos os nossos olhos para ver, e motora, porque utilizamos as nossas mãos para sinalizar. De forma bem clara, e para que você possa entender, é o falar com as mãos. O surdo ouve com os olhos e fala com as mãos. Tá? Então, professor, o que é Libras? Língua brasileira de sinais. Acrescentava mais aí. Libras é uma língua que, de forma... Agora, percebe a diferença, você vai ver agora. Sendo uma língua, ela tem verbo, tem substantivo, tem advérbio, tem adjetivo, tem pronomes, várias outras coisas.
Agora, a forma que expressamos a Libras é a linguagem. De como? Através das mãos. Tipo aqui, ó. Observe. De novo. Começar, isso aqui eu estou fazendo bem em português, senão dá para você entender. Certo? Eu digo que o aluno, ó, o aluno sabe aqui, ó, o aluno. Peguei o aluno aqui, ó, e saí já. Vai para a escola. Na escola, Estudar, aprender Libras, português. Português. Professor, então isso aqui é a forma que eu expresso a linguagem. De que forma? Através das mãos. E observe que eu utilizo o espaço aqui, ó, a sintaxe. Tá? Eu não faço aluno, escola, estudar, aprender. Não, eu tenho esse movimento. A Libras, ela é objetiva, ela tem que aparecer. Tem que estar lá. Você tem que ver. Os sinais, eles são icônicos, também são arbitrários, tá? Então, a Libras é isso, tá? Observe essa questão. Vai cair na atividade que eu vou enviar para vocês depois, tá? No dia 24 de abril do ano de 2002, por meio do decreto, ou da lei, na verdade, a lei 10.436, a Libras, ela foi reconhecida, olha o sinal de reconhecido, reconhecida como um idioma, um meio de comunicação da comunidade surda. De novo, no dia 24 do mês de abril, ano 2002, a Libras, ela foi reconhecida. Percebe que eu marquei a Libras aqui, ó? Eu marco aqui, ó. A Libras, ela foi reconhecida como um meio de comunicação da comunidade surda. Surdo, comunidade. E ainda tem mais, do Brasil, tá? Do Brasil. Pergunto para vocês. A Libras é universal? Não. Denise respondeu não. A Tiana respondeu não. Por que que a Libras não é universal? Não é universal. Porque em cada país tem seu jeito, seus gestos. Até mesmo o país que é grande como o Brasil, é regional. Então, não pode ser universal. Cada país tem sua língua. Verdade. Verdade, tá? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, eles têm, não é a Libras, nos Estados Unidos é ASL, ASL, Língua de Sinais Americana. Então, percebe que lá no Portugal, existe também a língua de sinais de Portugal. Na França, existe a língua de sinais francesa. Eu gostei da resposta da Janice, que até no Brasil tem as variações. Isso aqui é a região do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, tem sinais que eles vão sofrer alterações, variações para o Ceará, para o Paraná. Então, vai trocar, vai ter variações. Não é que, fulano de tal errou o sinal. Não. Pode ser variações, tá?
Aqui, eu estou no Ceará. A Vera está no Pernambuco. Talvez aqui vai ter alguns sinais que eu vou saber que lá no Pernambuco é diferente. É diferente. Mas o bom é isto, é a gente compartilhar. Ah, professor, eu sei esse sinal diferente. Compartilha, porque a gente vai aprender. E aí, quando eu for lá para Pernambuco, ó, de férias com a minha esposa, eu já vou saber, ó, sinalizar como é que faz assim, né? Muito bem. Continuando. Tema de questão, tá? Depois vou enviar para vocês a prova. Continuando aqui. Opa, já. Foi demais. Observe o primeiro artigo, tá? Sinal de artigo é aqui, ó. Artigo. Tem esse É os artigo. 5 passando na mão, é, professor? É, artigo, e tem esse aqui também, ó. Artigo. A letra A, puxando aqui, ó. Artigo. Eu vi variação. Artigo. E tem aqui, artigo. As duas formas que você fizer está correta, tá? Vamos sinalizar? Vamos aprender? Vamos lá. Vamos lá. Legislação, a lei citada. Percebe que, olha, observa a lei, ó, aí apresenta a lei, ó. Anexada. Sinal de anexado é tipo carimbado. Eu comprovo que é verídico, comprovo, carimbo. Pela coordenação de estudos legislativo que essa é a CED, tá? É responsável pelos estudos e as pesquisas lá na... Sabe o que isso é isso aqui? Brasília. Brasília. Muito Brasília, bem. né? Câmara lá dos deputados lá. Tem esse símbolo lá, né? Essa moldura lá. Brasília, 3 tá? por Vamos lá. Lei 10.436, dia 24, pode fazendo, abril, ano 2002. Dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e dá outras providências, tá? Então, observe que a lei está aqui. Eu digo que aqui, esta língua brasileira de sinais, ela dispõe, ela apresenta para o meu público, para quem for ler ela, dispõe, tá? De forma gratuita, as pessoas observarem. Observa. Presidente, sinal de presidente, ó. P, passando a faixa aqui, ó. Observando. Presidente. Presidente. Governador. Governador. Deputado federal. DF. DF. Deputado estadual. D. Estado. Vai ser aqui, ó. D. Estado. Deputado estadual. Tá? Prefeitura. Olha de prefeitura, ó. Começa aqui, ó. E fecha. Prefeitura. Vereador, vereador. 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 Política. Olha o sinal de política, gente. Ó.
política. Vamos fazendo também, por gentileza, para que você possa copiar e aprender. Vamos lá. O presidente da República naquele tempo era o Fernando Henrique Cardoso, tá? Deve ter algum sinal para ele, agora eu não conheço agora no momento, tá? Congresso Nacional. Sinal de congresso, gente. Congresso, Congresso Nacional. Ele decreta, sinal de decretar. 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 E sanciona. E aprova. Ó o sinal de sancionar. Aprovou. Isso aqui é o sinal de aprovar. Aprovou. Votou que a seguinte lei. Artigo 1º. Reconhecido como meio de comunicação legal, eu posso fazer melhor. Reconhecido como meio de comunicação melhor. Expressão língua brasileira de sinais, a Libras e outros recursos, tá? Esses recursos aqui, posso fazer aqui, ó. E outros recursos. Vou detalhar aqui, ó. E outros recursos diversos. Tá? Deixa eu tô olhando aqui, ó. E a ela associada. E associado a ela. Associado a ela aqui, ó. Aqui é a lei. E associado a ela. Tá? Parágrafo único. Olha o sinal de parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. É o parágrafo. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, a Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico, olha o sinal de linguístico, ó, fechou em S, linguístico, de natureza visual, motora, com a estrutura gramatical própria. A lei está aqui, ó. Estrutura gramatical própria. E aí constitui que aqui, ó, um sistema linguístico de transmissão de ideias, ó, ideias, pode ser que também, ó, ideias, fatos oriundos da comunidade de pessoas surdas no Brasil. Até aí, tudo bom? Tudo legal? Pegaram? Ok. Artigo 2º. Agora, observe que a lei ela vai ter 5 artigos. O primeiro artigo ele vem para reconhecer a Libras. O segundo artigo ele vem falando sobre a questão só um minuto. Direito. Das empresas concessionárias através dos serviços públicos, tá? Do atendimento público ao surdo, tá? Possibilitando a ele, por meio dessa inclusão, apoiando a inclusão da língua de sinais, para que ele possa estar incluído na sociedade. Olha o sinal de sociedade. Ó. De fato, na sociedade. Artigo 2º. Deve ser garantido, olha o sinal de garantido. Ó. Precisa garantir, ó. Garantir. Observando? Garantir. Ou garantir. Por parte do poder público, que é o governo, né? Do governo, em geral, as empresas, ó,
as empresas concessionárias de serviços públicos de atendimento público, formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais. Calma. Formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais. De que forma é que as empresas vão atender a comunidade surda? De forma que aconteça o que aconteça de forma regrada. Tem que ter determinada aqui, ó, institucionalizada. Esse atendimento ele precisa ter uma organização na hora de atender. Organizado, tá? Institucionalizado, tá? Após a difusão da língua, o uso e a difusão da língua brasileira de sinais. Libras como meio de comunicação, objetiva e de utilização corrente, ó, comunicação corrente com a comunidade surda no Brasil. Tá? Olha quando a comunicação é corrente, ó, ela passa aqui e aqui. Quando não é corrente, ela faz aqui, ó. Tem esse trave, ó. Trava aqui, ó. Aqui quer dizer que a comunicação não é corrente, ó. Tem alguma coisa atrapalhando. Agora, quando ela passa aqui, ó, a comunicação é mais fluida, é corrente, tá? Artigo 3º. O artigo 3º ele vai falar sobre a questão da saúde, tá? Do surdo. Olha o sinal de saúde, ó. Saúde. Deixa eu voltar aqui com vocês. Dedo médio, tocando aqui, ó. Saúde. Saúde. Tá? Vamos lá. O que que fala da questão da saúde? As instituições públicas. Quais são a instituição pública na saúde? SUS. O SUS, né? É que faz o atendimento. Aí você fala da etimologia. SUS. SUS. Sistema Único de Saúde. Não é ele que faz o atendimento, né, nos postos de saúde. As empresas concessionárias de serviço público de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores. Observe essa palavra aí. O SUS, ele precisa garantir o atendimento saúde, tá? Aí ele vai especificar e vai falar o tratamento adequado aos portadores. Hoje em dia, não é mais utilizada essa palavra portador. Por quê, professor? Porque portador é alguém que vai portar alguma coisa. A gente porta uma mochila, a gente carrega sobre as costas. Estamos portando alguma coisa. O correto é surdo. Professor, mas eu quero falar que aquela pessoa é deficiente. Olha o sinal de deficiente. Em D, deficiente. Baixando. Deficiente. Eu posso chamar aquela pessoa de deficiente? A nomenclatura hoje, diferente, é surdo. Por quê? Porque dá-se a entender que o deficiente é aquele que, por causa da sua deficiência, ele não tem capacidade para fazer alguma coisa. Ele é deficiente. Professor, deficiente é o sinônimo de eficiente? Não. Eficiente é outra coisa. O deficiente, por causa das suas características, por causa da sua deficiência física,
ele é incapaz de fazer aquilo. E nós sabemos que o surdo, ele sim tem as suas capacidades. O surdo, a única coisa que ele não pode é ouvir, mas ele pode viajar, ele pode estudar, ele pode viver naturalmente. A única coisa que ele não consegue é ouvir, tá? E não, pelo amor de Deus, também não vai com aquele tempo. Aquela pessoa ali é especial. Não. Eu também sou especial. Para minha mãe, para minha esposa, eu sou especial. Olha o sinal de especial. Especial. Tá? Então, esses termos que a gente utiliza, deixa de lado. Surdo. Mudo também não. Ah, o mudinho ali vai passando, mudinho. Também não. O correto, surdo. Surdo. Só. Tá? Os portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. As normas legais, que as normas, apresento de novo a lei, as normas legais que em vigor, que vai iniciar em vigor a partir de que? Próximo artigo. 4º artigo. Quarto. Aqui nós vamos ver sobre a questão da educação. Olha o final de educação. Ó. Educação. Educação. O braço aqui, ó, em L. Educação. Do ensino. O ensino, a questão, tanto nas redes estaduais, municipais e no Distrito Federal, em Brasília, deve garantir a inclusão dos cursos de formação de educação especial, fonoaudiologia, do magistério e os seus níveis médio e superior. Olha o sinal de superior. Superior. Ó, observe comigo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Primeiro, segundo, terceiro ano. Superior, ensino superior. Superior. Eu comecei aqui, ó, vim primeiro, segundo, terceiro ano. Agora, nível superior. Acima desses. E aí fala sobre a educação especial. Educação especial, fonoaudiologia, magistério, médio superior, do ensino da língua brasileira de sinais, que é a Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares, que é, nesse caso, você vai fazer a sigla do PCNS. A professor, eu quero fazer o sinal, parâmetros, ó, geralmente parâmetros curriculares nacionais. De novo, parâmetros curriculares nacionais brasileiros. Tá? Conforme a legislação vigente, o parágrafo único, a língua brasileira de sinais, a Libras, olha o sinal de não pode. Não pode, não poderá substituir a modalidade da escrita, que é a língua portuguesa. Isso aqui caiu no concurso, tá? Concurso perguntou a atividade. Até eu gravei essa aula aí depois. A Libras pode substituir a escrita no Brasil? Pode substituir o português na escrita? Não pode. Não. Ainda assim, o português é a escrita. O surdo tem que aprender português, a escrita. Agora, a Libras é L1. O que é L1? L1
é a primeira língua do surdo, é a Libras, a comunicação. E a L2, português, a escrita. Entenderam? Para encerrar, quinto artigo. Esta lei, observe de novo, apresentei de novo, esta lei, ela entra em vigor, ela começa desde a data, né, do dia, você já sabe da sua publicação. Brasília, 24 de abril de 2002. Número 181 da independência. E aí vai. Bom, deixa eu voltar aqui com vocês. E aí? Gostaram? Muito bem. Ó, eu que agradeço, tá? Pela participação de vocês, tá? Isso aqui é importante, tá? Conhecer a lei, decreto, e assim vai, tá? Deixa eu finalizar aqui a gravação e concluir mais esta aula, desejando a todos vocês um forte abraço, tá? Uma boa noite. E qualquer dúvida, podem perguntar para mim, enviar para mim no meu WhatsApp. Eu vou responder vocês logo em seguida, tá?